Preso desde agosto de 2024, Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, foi condenado a 29 anos e 2 meses de prisão, além de multa. Os crimes imputados a ele foram corrupção e lavagem de dinheiro. A condenação ocorreu no âmbito da Operação Lava Jato. A ação penal foi proposta em 2020. A sentença foi assinada pelo juiz federal substituto Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Federal de Curitiba. O empresário Luiz Alfeu Alves de Mendonça também foi condenado a 11 anos e 6 meses de prisão. O magistrado também determinou o confisco de R$ 3.400.000 em bens dos réus e de uma escultura avaliada em R$ 220.000. Cabe recurso da decisão. Olha, o Renato Duque, ele já foi condenado em diversos processos. Ele deu vários depoimentos relatando a corrupção, inclusive do PT, do José Dirceu, apontando a ciência do Lula em relação ao esquema do Petrolão, e é do Renato Duque, num desses depoimentos, o melhor resumo sobre a origem do Petrolão. Isso foi publicado em 2019 no próprio canal de Um Antagonista, na íntegra, e eu separei um trecho aqui para mostrar para vocês, embora ainda vá explorar isso em textos, artigos, então pode soltar. No final de 2002, eu fui contactado por um ex-diretor da Petrobras, onde ele me fez a seguinte pergunta: se eu teria interesse em participar da nova estrutura gerencial que estava sendo montada em função da vitória do Lula na campanha. Então já estavam apontando alguns nomes. Eu concordei, falei que sim, teria interesse. Nessa época eu era gerente de contratos e do EIP, da área de exploração e produção. Entreguei um resumo do meu currículo e duas semanas depois ele me liga e diz que o currículo interessou e que eu deveria ir a São Paulo para ser entrevistado pelo então secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, que era o senhor Silvio Pereira. E isso aconteceu, me encontrei com o Silvio em São Paulo, no Hotel Sofitel, um hotel que fica perto, próximo ao aeroporto. E eu me lembro que nessa reunião com o Silvio Pereira, ele estava com o meu currículo em mãos. Ele quis tirar algumas dúvidas, conversamos assuntos genéricos. Presente estava também o senhor Fernando Moura, que se credenciou como sendo um amigo íntimo de José Dirceu, a quem eu não conhecia, pessoalmente. Depois dessa 1h30 de conversa, o Silvio se mostrou satisfeito com a conversa, disse que via uma grande chance de eu ocupar alguma posição, e me perguntou se, uma vez se eu ocupasse essa posição, seja ela qual fosse, se eu estaria disposto a ajudar o partido a arrecadar fundos para atender suas necessidades, e eu aqueci. Eu disse que sim, eu sabia que isso acabaria tendo que ser feito, e concordei. Eu não estou querendo aqui entrar absolutamente no mérito de estar certo ou estar errado, estou expondo para o senhor o que aconteceu. Tenho plena consciência dos erros que cometi, estou pagando por eles, mas essa é uma outra coisa. Bom, depois dessa conversa, já início de janeiro, o José Eduardo Dutra já tinha assumido a presidência da Petrobras. Ele me chama para uma conversa também, aí sim no gabinete lá na Petrobras, no gabinete dele. Eu estava de férias, tinha tirado umas licenças para ver o que ia acontecer. Aí nessa conversa, que durou mais tempo, durou umas 2h30, ele estava com o meu currículo também, conversamos bastante, e ao final ele falou que eu estava sendo indicado para a diretoria de serviços pelo partido, e que ele estava concordando com essa indicação por tudo que ele conversou comigo e por tudo que ele já tinha procurado se informar a meu respeito. E assim foi feito. 31 de janeiro de 2003, eu tomei posse, o conselho aprovou a minha nomeação para a diretoria, e eu tomei posse. Vejam que, pelo relato do Renato Duque, você teve ali o Silvio Pereira do PT, querendo saber se ele participaria de arrecadação de fundos do partido, se virasse diretor da área de serviços da Petrobras, e ele topou, e depois
os outros firmaram essa posição para ele. A gente vai voltar a esse assunto no próximo bloco. São 2 minutinhos de intervalo. Até já. Salve, salve. De volta com o Papo Antagonista na TV BMC, em transmissão simultânea no canal de O Antagonista no YouTube. Quem ainda não passou por lá, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like, seus comentários, divulgue os nossos vídeos, que a gente precisa muito sempre da divulgação. As militâncias organizadas vivem divulgando os ativistas nas redes sociais e, na verdade, quando os ativistas falam sobre o outro lado, quando eles falam verdades, pelo menos, sobre o outro lado, na verdade, eles usam as informações que nós expomos e nós apuramos. Eles, em geral, não apuram coisa alguma sobre o lado contrário. Eles simplesmente atacam os jornalistas por falarem do lado deles e usam aquilo que ou jornalistas, ou autores, ou promotores e procuradores do Ministério Público descobriram. Muito bem, então a gente estava falando sobre a nova condenação do Renato Duque. Quando ele fez esse depoimento que a gente mostrou no fim do último bloco, era 2019, e ele já estava ali com penas acumuladas em 121 anos. Tem um trecho até quase que cômico do Renato Duque, em que ele é questionado por uma das pessoas na audiência, se ele teria algum motivo para não revelar uma determinada informação. E ele fala assim, olha, porque isso não aconteceu. Eu estou falando aqui tudo que aconteceu, não estou me exibindo de responsabilidade nenhuma. Depois de 121 anos de penas, não muda nada para mim, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, assim, para ele mostrar que ele estava falando a verdade, isso aqui não aconteceu, mas eu participei disso. Agora, esse ponto realmente não é questão de interesse, é que isso não houve. Então ele fala assim, já tem 121 anos, um a mais, um a menos, não faz diferença. Então o Renato Duque contou aí, isso foi só um trecho, tá, de 4 minutos que a gente exibiu, da origem do Petrolão, e ele vai adiante sobre como tudo começou com ali uma disputa entre consórcios, um que envolvia determinadas empresas, outro que envolvia a Odebrecht, para a plataforma 52, plataforma 51, aí a Odebrecht queria mas acabou não conseguindo, ficou com a expectativa de outro contrato, aí fecharam com o consórcio FSTP, em troca de pagamento de vantagem indevida, foi aí que deu o startup dos pagamentos de vantagem indevida, depois o Pedro Barusco o procurou, e aí o esquema foi se institucionalizando, para usar a palavra que o Barusco usou, que o Renato Duque usou, porque já havia pagamentos, mas a coisa foi ficando mais consolidada. E ele fala, inclusive, da reunião onde foram definidas as porcentagens, que era 1% para a diretoria de serviços, que era aquela comandada por ele, e aí ficava 0,5% para o Pedro Barusco, 0,5% para o João Vacari Neto, que era quem operava para o PT de acordo com o relato dele, e 1% para a diretoria de abastecimento da Petrobras, que era comandada pelo Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro delator, aquele que tinha medo que acontecesse com ele o que aconteceu com o Celso Daniel lá em Santo André, mas que acabou revelando depois que a operação forneceu uma certa segurança para ele. Então são detalhes assim interessantíssimos, alguns eu vou deixar para os textos que eu ainda vou escrever. Então o Renato Duque acabou sendo condenado em outro processo, apesar de toda a colaboração que ele está fazendo, mas ele de fato participou do esquema e confessou isso. Duda Teixeira. O Renato Duque, acho que foi um dos primeiros aí que apareceram como acusados na Lava Jato, que começou em 2014, então já tem 11 anos, é incrível que ainda tenha coisa a ser apurada sobre essa história, que em síntese o Petrolão era os partidos, além do PT, o PP também, o PMDB, selecionando, escolhendo os diretores da Petrobras, e ele conta aí o método de seleção, né? Primeiro você pergunta se você topa participar do esquema, depois você é escolhido, e aí uma vez escolhidos eles direcionavam as compras da Petrobras para que algumas empresas específicas vencessem ali as licitações e depois retornassem o dinheiro para os partidos. Agora, fazia muito tempo já que não havia alguma decisão saindo lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, e que bom saber que eles ainda estão ativos. Agora, se cabe recurso, a gente sabe que realmente pode acontecer, né? Se isso for subindo aí para as instâncias na Justiça, isso pode acabar no STF, e aí é a chance que ele pode ter. Olha, Denis, a gente está numa semana em que os fantasmas do passado do Lula ressurgiram, com a condenação lá do Ollanta Humala, ex-presidente do Peru, e da ex-primeira-dama Nadine Heredia, que depois foi acolhida aqui pelo governo Lula com um asilo político. Eu trouxe à tona
o depoimento do Marcelo Odebrecht, em que ele fala que o acerto para a campanha do Humala foi com o Palocci e com Lula. E essa matéria, para você ver, hein, Denis, antes de chamar a sua análise, eu vou mostrar aqui, produção. Essa matéria acabou sendo compartilhada, sabe por quem? E recorre ao jornalismo independente quando precisa mostrar algum podre do outro lado? Jair Bolsonaro. Pode colocar aí. E olha só, o acerto para a campanha de Humala foi com Palocci e Lula, disse Marcelo Odebrecht, matéria de um antagonista. E o subtítulo, dá para entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru? Sabe quem escreveu esse título? Claro, citando as palavras do Marcelo Odebrecht. E esse subtítulo fui eu, Felipe Moura Brasil. E o meu nome, que fica ali entre o subtítulo e a imagem do protagonista, ele simplesmente foi apagado desse print para divulgação de Jair Bolsonaro. Alguém passou para ele, não estou nem acusando o ex-presidente de ter feito isso, com um borrão branco em cima do meu nome. Olha só que espírito de porco, né? Você apagar o nome do autor da matéria, daquele que teve um trabalho, um insight, que tem conhecimento, para ir fazer o devido resgate de determinados trechos, costurar as informações, o que não é simples. Os depoimentos têm muitas questões internas ali, você precisa ver a data, os nomes completos, qual era o cargo das pessoas, como um relato se corresponde com o outro. Eu cruzei os relatos do Marcelo Odebrecht, do Luiz Antônio Mameri, do Jorge Barata, que era um representante da Odebrecht no Peru e na América Latina, do Antônio Palocci. E o Bolsonaro foi lá e compartilhou, porque para ele interessa quando é sobre o outro lado. Assim como os petistas fazem quando a gente aponta a sujeira do bolsonarismo. Então aqui é o veículo de confiança. Um usa contra o outro e nos ataca por apontarmos as informações inconvenientes para seu respectivo lado. Denis Xavier. Eu fosse Renato Duque, não estaria nem um pouco preocupado, porque a tendência disso é subir, e nós sabemos que o nosso Supremo tem um carinho todo especial com bandidos da Lava Jato, né? Eles se orgulham de filtrarem a sociedade, eliminando esse tipo de força-tarefa contra a corrupção. Em compensação, se esse mesmo indivíduo tivesse cometido crime de opinião, muito provavelmente ficaria preso aí uns bons meses, né? Quer dizer, esse é o Brasil que a gente tem hoje. O outro ponto que eu gostaria de tocar é o seguinte: nós temos que olhar o que é mecanismo de incentivo. O Felipe comentou, sempre brilhantemente, que nós estamos nesse processo de déjà vu, né? Parece que a gente está sempre voltando a comentar as mesmas estruturas, os mesmos problemas, mas é óbvio... Denis, guarda essa análise, a gente vai para o intervalo e você continua no próximo bloco. São 2 minutinhos na TV BMC. O nosso Denis Xavier, professor de filosofia e colunista da Cruzoé, ia começar a sua análise sobre o caso do Renato Duque. Só um parênteses, eu fico curioso para ver de fato o que vai acontecer com o Renato Duque nas instâncias superiores. Porque, embora haja toda uma leniência com os acusados de crimes de colarinho branco, às vezes há um ranço também contra aqueles que apontaram o dedo para os grandes tubarões da política. E o Renato Duque apontou para o José Dirceu, apontou para os empreiteiros, apontou para o Lula. Será que vai haver retaliação? Será que ele vai ficar na cadeia como o Marcos Valério, que foi lá o único do Mensalão, o Duque seria o único do Petrolão? A ver. Né? Mas tudo pode acontecer nesse país. Continue, Denis. Eu vou abrir um parênteses antes da minha fala anterior, que sempre me estranha muitíssimo a gente conversar nesses termos, assim, de será que o judiciário vai retaliar? Será que o judiciário vai responder assim ou vai responder assado? Como se a gente estivesse falando de um bang-bang, né? Então é uma coisa realmente surreal para mim. O judiciário deveria ser uma instância técnica que olha o fato, olha a lei e aplica. Agora a gente já começa a avaliar assim, não, mas esse é amigo do fulano, então aqui vai ter um processo de vendetta, aqui vai ser vingança. Mas ali, né, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Sempre se encontra um dispositivo legislativo para punir um inimigo, enfim. E Denis, só um parentezinho sobre isso que você falou, para não perder o fio da meada. Em geral, isso é nos tribunais superiores, só para deixar claro. Na primeira e na segunda instância, são juízes concursados,
muitas vezes a gente vê decisões técnicas, como via no âmbito da Lava Jato, na 13ª Vara Federal de Curitiba, seja com Sérgio Moro, com Gabriela Hart, com Luiz Antônio Bonar, apesar de tudo que a classe política com os seus porta-vozes na imprensa falaram deles, seja no Tribunal Regional Federal, como era o da 4ª Região, revisor da Lava Jato, que condenou o Lula, manteve a condenação do Moro por unanimidade, entre outros condenados. Agora, quando chega no STJ e no STF, que são formados por indicação política, aí muita coisa diferente pode acontecer. Mas continue. Ô Felipe, uma coisa que me preocupa é se existe essa permissividade nas instâncias mais altas da justiça, que isso venha contaminando top-down, mesmo as instâncias inferiores. Claro, então, claro. Aqueles juízes que são muito sérios, são trabalhadores que realmente leem os processos, julgam tecnicamente, mas quem trabalha quem opera com a justiça aqui embaixo também está muito preocupado em ver um braço do poder muito ideologizado, né, muito marcado por posicionamento político. Então, o meu grande medo é isso contaminar todo esse ambiente. Mas eu falava de mecanismo de incentivo. Se você determina o retorno de um grupo marcado por corrupção ao poder político, o que você está dizendo a esse grupo corrupto que voltou ao poder político é: nós aceitamos que vocês façam exatamente o que vocês fazem. Então, é uma população inteira, ou não inteira, boa parte dela, incensando crimes, corrupção, e ainda por cima, quer dizer, eu mal concebo a ideia de seres humanos adultos defendendo políticos, mas vamos lá, tem sempre os infantiloides que se dispõem a esse tipo de coisa, mas que inclusive brigando com familiares, com o irmão, para defender essa gente que foi eleita, estimulada a emular ou a repetir um comportamento que já foi adotado antes e tinha sido punido num determinado momento. Então, quer dizer, se você estimula o retorno dessa gente, o que você pode esperar desse país? Se o mecanismo de incentivo privilegia a presença e o retorno de gente assim.